Fala gurizada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quase Ninguém Vai Ouvir, o podcast que ninguém acreditava que duraria mais de 2 semanas, e pra ser justo, eu também não. Mas estamos aqui, sobrevivendo à base de café requentado e vontade de desistir. E no episódio de hoje eu quero falar de um jogo que conseguiu me deixar genuinamente assustado. E não por causa de monstros, nem pela sua história extremamente sombria. É porque Alan Wake 2 conseguiu me fazer duvidar da minha própria inteligência. Eu fiquei o tempo todo pensando, será que o jogo é muito difícil ou eu que sou muito burro? E quanto mais eu tentava entender, mais parecia que o jogo tava me olhando de volta e rindo. E talvez o verdadeiro terror de Alan Wake não seja o escuro, seja perceber que o escuro tá dentro da minha cabeça. Eu, como um bom gamer casual, cresci jogando Resident Evil. E nesses jogos é muito simples a mecânica, tem um puzzle, tem um zumbi, tu atira, ele morre ou finge que morre, e pronto, próxima fase. Agora com Alan Wake 2, cara, é uma bizarrice. É como se o David Lynch e o Stephen King tivessem um filho depois de uma ressaca de 3 dias. Vamos lá, tu começa o jogo achando que tu vai investigar um assassinato. 10 minutos depois tu tá analisando um mapa que parece o quadro mental de um esquizofrênico. Tem pasta, pista, linha que liga uma coisa na outra, e em algum momento eu parei e pensei, velho, eu tô jogando um videogame ou tentando resolver o imposto de renda? O jogo é tão confuso que quando eu finalmente entendi o que estava acontecendo, eu percebi que eu estava todo errado desde o início. E é aí que entra a genialidade ou a crueldade de Alan Wake 2. Ele não quer que tu entenda, ele quer que tu sinta o jogo. Esse episódio é um oferecimento de café frio e transtorno existencial. Se você também passa mais tempo pensando na vida do que jogando, venha conhecer nosso plano Premium. Assinando agora, você ganha um voucher para terapia às 3 horas da manhã e uma playlist de lo-fi para chorar olhando pro teto. E um cupom de 10% em pilhas novas para sua lanterna emocional. Café frio e transtorno existencial, porque às vezes o susto vem de dentro. Voltamos à nossa programação normal. O Alan Wake 2 é aquele tipo de jogo que te força a sair da tua zona de conforto. E sinceramente, eu odeio sair da minha zona de conforto. A minha ideia de coragem é fazer um mocha coconut milk no trabalho pra mim. E só que esse jogo não te dá a opção. Ele te joga no escuro e diz, vai lá, se vira aí, poeta. E no fundo a vida é um pouco assim também. A gente passa o tempo todo tentando controlar tudo. Entender, prever, explicar, mas às vezes o roteiro tá sendo escrito enquanto a gente fala. Igual o Alan escrevendo o próprio destino enquanto tenta sobreviver à própria história. E tem algo de bonito e meio trágico nisso, porque o terror de não entender é também o combustível da curiosidade. É o mesmo medo que te faz continuar jogando, ou vivendo, mesmo sem saber se tá indo pro caminho certo. Depois de algumas horas de jogo, eu percebi que talvez eu não fosse o burro. Talvez ser burro fosse parte da experiência. Tipo assim, o jogo te obriga a aceitar que tu não vai entender tudo. E quando tu faz as pazes com isso, tu começa a aproveitar de verdade. Aí caiu a minha ficha e eu tive inspiração para criar esse episódio. A vida é exatamente isso. A gente acha que precisa entender tudo antes de agir, mas às vezes a resposta só aparece depois de tu fazer alguma burrada. E como todo o episódio aqui, eu digo pra vocês, então, abrace o caos. Jogar, errar, rir e seguir, mesmo sem saber pra onde tá indo. Porque o verdadeiro terror não é o desconhecido, é o tédio. E no fim, Alan Wake 2 é sobre escrever e tentar entender o que tá acontecendo. E falhar lindamente no processo, igual esse podcast. E esse foi mais um episódio do Quase Ninguém Vai Ouvir, o podcast que sobrevive à base de cafeína, ironia e pequenas crises existenciais. E se enquanto você ouvir esse podcast sentiu que a sua realidade ficou meio torta, relaxa. É só o mundo te lembrando que às vezes o terror não vem de fora, vem da parte de dentro que ainda não aprendeu a usar uma lanterna. Semana que vem provavelmente tem mais, um pouco mais de burrice disfarçada de filosofia e mais sarcasmo. Não esquece de deixar teu like, de se inscrever no canal e se você tiver alguma história que queira compartilhar com a gente, me manda no meu Instagram, Cauê_Calu, Cauê com K, Calu com C. Beleza? Valeu!